Olá pessoal, então voltando aqui para a nossa terceira aula, né? A gente ficou, no último slide a gente falou sobre a possibilidade de modelar, né? Na verdade é o intuito principal das equações diferenciais, não é isso? Eu queria começar aqui dizendo que apesar desse ser o intuito principal, né, a modelagem, o nosso curso aqui ele não vai tratar da modelagem em si, tá bom? A nossa preocupação ela vai ser especificamente pensar em resolver. A gente vai pensar em resolver equações diferenciais ordinárias, tá? Não temos a pretensão de aprender a resolver todas, até porque não existe, infelizmente a notícia é essa, não existe uma regra que permita dizer, olha, eu sei resolver todas. A gente vai resolver, no nosso curso, a gente vai pensar nas equações de primeira ordem, EDOs de primeira ordem e as EDOs de segunda ordem. E mesmo com essa divisão, a gente não consegue também resolver todas de primeira ordem, nem tampouco todas de segunda ordem, tá certo? Nós, né, aprendemos na aula passada que uma EDO de primeira ordem, ela tem essa carinha aí, né? É o formato, como é que a gente chamou lá? Forma geral. E essa segunda linha aí, ela consiste numa condição inicial, tá certo? Essa condição inicial a gente vai assim levar em paralelo. A nossa preocupação é em si resolver a equação diferencial. Em alguns momentos eu vou lhe dar a equação e a condição inicial, tendo, portanto, um problema de valor inicial, mas o ponto principal aqui é resolver a equação diferencial. Nos momentos em que você tiver a condição inicial, vamos resolver, mas em geral nós teremos problemas somente com a equação, tá? E aí, olha, nós teremos aqui quatro, vamos dizer, quatro métodos. Quatro métodos. E eu acho esses quatro métodos assim uma boa oportunidade para que você tenha uma boa nota, tá? Até porque a nossa primeira prova ela vai consistir somente das equações diferenciais de primeira ordem e seriam esses quatro métodos que vocês teriam na primeira prova. Então, são quatro métodos assim que eu acho simples, não são complicados e dá para desenrolar. Então, veja só. O primeiro deles vai tratar a respeito de equações que a gente vai chamar elas de separáveis, tá bom? O segundo são a respeito das equações lineares. Eu já expliquei aqui o que vem a ser uma equação diferencial linear, né? Por fim, as exatas, equações exatas. Por que eu falei por fim? Porque na verdade são três métodos. Nós teremos um quarto ponto que não consiste na verdade em ser um método, que seria substituições. Substituição e mudança de variável, tem autor, tem professor que faz uma distinção. Para mim, substituição e mudança de variável é a mesma coisa. E esse quarto ponto consiste em você pegar uma equação diferencial que não se enquadra em nenhum dos três métodos e tentar fazer uma mudança de variável, ou seja, reescrever ela de outro jeito, de modo que ela venha a se enquadrar numa dessas três situações, como separável, como linear ou como exata. Tá bom? Então, na verdade, seriam três métodos mais um quarto que seria um remendo. Tá bom? Então, os três métodos eu acho eles bem simplesinhos, não acho que sejam complicados. E o quarto, as substituições, aí substituição é aquela coisa, né? Vai da sua criatividade. Eu vou passar aqui algumas mudanças que são clássicas, algumas substituições que são clássicas, mas assim sua criatividade pode ir além e inventar outras que possam pegar uma equação diferencial que mesmo eu não saiba resolver e ela tornar ela uma separável, linear ou exata, tá? Tudo vai da sua capacidade de inventividade. Tranquilo? Então, antes de começar a falar nesses métodos, hoje a gente vai falar somente no método das equações separáveis, mas eu queria fazer aqui duas observações, uma que está no livro
e uma outra que é minha, é uma bobagem, mas que eu acho interessante, né? Primeiro a do livro, que eu vou precisar recorrer a um exemplo, tá bom? Mas tudo que eu vou falar aqui a respeito desse exemplo, entenda que vale para qualquer equação diferencial ordinária de primeira ordem, é genérico. Eu estou pegando um exemplo, para que fique bem claro o que eu quero, onde eu quero chegar. Veja, suponha que você tem essa equação diferencial aí, né? dy dx igual a 1/5 de xy. Embora a gente não saiba a solução dessa equação diferencial, tá? A gente pode fazer algumas inferências sobre a solução. Tá? Eu vou fazer inferência. Inferência significa eu vou deduzir algumas coisas a respeito dela sem saber quem é ela, somente com base na equação. Veja que negócio interessante. Então, suponha o seguinte, olha, eu vou pegar um ponto específico, 2 e 3, tá certo? Marquei lá aí no plano cartesiano. Se você pegar e jogar esse ponto aí na equação, mas professor, como é que eu vou jogar se eu não sei quem é a função y? Veja, eu não tenho intenção de calcular a função y. Eu tenho intenção, eu consigo calcular sabendo, pegando um ponto, e esse ponto aí você pode escolher o que você quiser. Eu tenho como, olhando para a equação, dizer o seguinte, olha, não sei quem é o y de x, mas quando x for 2 e o y for 3, o dy dx vai dar 6/5. Por que 6/5? Você pegou a equação diferencial, olhou para o lado direito dela, substituiu o 2 e o 3 e fez a conta. Aí, se você levar em conta o que você aprendeu lá no cálculo 1, o cálculo 1 dizia o seguinte, olha, a derivada de uma função, ela tem um significado geométrico. Qual é o significado geométrico para a derivada de uma função num ponto? Isso representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Tá certo? Então, veja só o que você descobriu. Eu não sei quem é a função, mas sei que, ao passar por esse ponto, se ela passar, tá certo? Ela teria coeficiente angular 6/5. Aí você põe lá no gráfico, né, em cima do ponto, o coeficientezinho angular. Você desenha uma retazinha na inclinação correspondente ao coeficiente angular que você descobriu. Tá claro? Aí você vai me perguntar o seguinte, professor, o senhor escolheu 2, 3. Eu poderia escolher outro ponto? Sim, você pode escolher qualquer ponto. Qualquer ponto. Tá certo? Uma coisa que a gente já viu é a equação diferencial, ela vai ter infinitas soluções. Ela passa a ter uma quando eu firmo o ponto de condição inicial. Então, certamente, passando por 2, 3, vai ter uma solução. Eu não sei se é a solução para o meu ponto, para a minha condição inicial. Mas como eu estou olhando a equação diferencial sem o ponto que é a condição inicial, então vai ter uma solução que passa por esse ponto 2, 3. Tá certo? Professor, eu posso fazer então com qualquer ponto. Pode fazer com qualquer ponto a sua escolha. Então, professor, o que eu faço com essa informação? Aí veja a brincadeira. O que você vai fazer é o seguinte, bom, como eu posso fazer para qualquer ponto? Em geral, o pessoal da área, ele faz o seguinte, vamos pegar então uma coleção de pontos. Não posso pegar todos os pontos porque são infinitos, então, mas eu vou pegar uma coleção finita. Eu esqueci de colocar o desenho aí. Quando eu souber quem é a curva, ela vai passar por esse ponto aí, tendo esse coeficiente angular. Tá? Essa é a dedução. Então fica como se você tivesse descoberto assim, virtualmente, pelo menos naquele local, como é que sua curva estaria passando por ali. Tá bom? A professora, ela poderia ser tangente por baixo. Poderia também. Poderia também. Então significa que você precisa de mais de um ponto para ter uma noção melhor. Só um não dá. Então, volta ao que eu estava falando. Então, o que a gente faz com isso? Eu vou pegar uma coleção finita de pontos. Tá certo? A gente chama isso de malha. E vou repetir esse procedimento para cada um dos pontos dessa malha. Aí você diz, professor, isso aí dá conta para bedel, né? Olha, isso aí não foi pensado para que a gente faça isso na mão.
Isso é um processo computacional. O ideal é que você implemente, e existem softwares que fazem isso. Inclusive, recomendo que vocês procurem alguns que façam isso, né? Tem muitos por aí. E aí, inclusive tem um online, né? Que é o Wolfram Alpha. Bota no Google, Wolfram Alpha, que ele tem lá. Daqui a pouco eu vou dizer o nome já está aí na tela, né? E aí você pode fazer isso aí para qualquer equação diferencial que você tenha na mão, caso seja da sua curiosidade. Então, né, computacionalmente, você manda ele fazer esse cálculo aí, qual é o coeficiente angular da função que eu desconheço, baseado na equação diferencial que você tem em mão, para todos esses pontos dessa malha aí. Tá bom? Aí veja só o que acontece, né? Se você for fazendo isso aí tudo, o que vai acontecer é que você vai ter várias setinhas, tá? E aí eu não sei se vocês conseguem enxergar, né? Essas setinhas, quando você olha para elas assim todas juntas, isso te dá como se fosse uma noção de mais ou menos como seria uma curva, uma solução passando por elas, né? Não sei se vocês têm essa mesma noção. Acredito que vocês já tenham visto isso no Jornal Nacional, quando passa a previsão do tempo, né? Eles mostram um mapinha assim, com várias setinhas e tal, indicando como seria o movimento das nuvens, as nuvens que têm água, né? A previsão meteorológica, né? É nada mais do que isso aí. A gente chama isso aí de campo de direções ou campo de vetores. Ah, professor, o coeficiente angular, ele me dá só o ângulo, ele não me dá a direção. Bom, para traçar essa direção aí, a setinha, aí precisa de mais um pouquinho de informação. Mas, assim, é, mesmo retirando as setinhas e deixando só o traço, eu acho que vocês conseguem enxergar mais ou menos um movimento aí, tá entendendo? Talvez a interpretação mais bacana para isso é você entender que a sua equação diferencial ela representa um fluido, o fluxo de alguma coisa, de um líquido, um fluido, um movimento, tá certo? E quando você resolve a equação diferencial, é como se você estivesse marcando assim, aquele ponto que a gente chamou de condição inicial, é como se você estivesse soltando uma partícula naquele ponto e deixar ela se movimentar sob a ação daquele fluido. Então, esse movimento é a solução, é a curva que a gente está procurando, tá certo? E o movimento dessa partícula. Tá entendendo? Essa é a melhor interpretação que eu acho para você entender equações diferenciais. Tem sempre em mente que ela representa um fluido. Um fluido. Não significa que seja isso, mas você pode, como motivação, entender como sendo a representação de um fluido. Tá? Quando você bota o ponto inicial, a condição inicial, é o que é equivalente a você estar soltando uma partícula dentro desse fluido e a solução seria o que vai acontecer com essa partícula, qual é o caminho que essa partícula vai descrever sob a ação desse fluido. Então, o melhor entendimento que eu acho para mim foi esse. Tá certo? Aí, veja, olha só uma coisa, vê se vocês conseguem acompanhar. Eu coloquei aí 3 possíveis soluções, né? E veja qual o percurso que essas soluções têm, a depender de por onde elas estão passando, né? Se a azul, ela teria um comportamento, né? Ela começa, depois cresce, depois desce de novo. Já essa cor magenta, né? Ela desce, depois sobe. E veja que é como se você tivesse um fluido mesmo, né? Você soltou a partícula ali, ela desceu, foi lá, subiu. A verdinha, olha, veja, ela desce, 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 depois sobe. Veja que elas estão todas de acordo com as setas, com os coeficientes angulares. Então, isso aí pode, num curso de cálculo numérico, você aprende a encontrar essas curvas aí, sem saber a solução. E aí, quando você acha a solução real, a solução real seria, vamos resolver a equação diferencial por algum método que o professor vai ensinar,
no curso de cálculo 4, tá certo? Aí você compara essas aí que seriam, vamos dizer assim, não exatas, seriam numéricas, com uma exata, que é a que a gente vai aprender aqui no curso. Aí quando quem estuda lá cálculo numérico, ele aprende que essa solução está muito próxima e eu posso tornar isso tão próximo quanto eu queira, a depender do que? Adivinha? A malha que você usou aí, né? Você põe mais pontos, põe eles mais próximos e quanto mais próximo você tiver, mais perfeitinha vai sair a sua curva. Esse é um negócio muito bacana. Eu queria que vocês só tivessem essa noção. A gente não vai fazer isso aqui, tá bom? Mas eu acho que vocês não perdem nada em ter entendido isso aí que eu coloquei para vocês, tá bom? A outra observação é minha, tá bom? Fiquem tranquilos que não vai haver cobrança a esse respeito, é só uma coisa que eu acho muito interessante. Professor, tem coisa mais interessante na vida, professor. Eu gosto de malhação. Olha só, de tarde, assistir malhação com a bolachinha com leite, ó, deitado na cama, ou Netflix é melhor. Não é coisa de matemática, né? Eu acho interessante essas coisas, né? Mas fazer o quê? Veja só, quando você aprendeu lá no cálculo 1, cálculo 2, a resolver uma integral, aí você aprendeu que a integral indefinida, vê aí, busca aí na lembrança de vocês. A integral indefinida, você está em busca de uma família de soluções, né? São infinitas soluções, que a gente em geral chama um F maiúsculo, né? Esse F maiúsculo ele tem uma propriedade. Qual é a propriedade? A derivada dele tem que dar o F minúsculo. Eu estou fazendo aqui só uma... Eu troquei a letra F e botei um Y, né? Então, suponha que você resolveu a sua integral e a resposta para a sua integral você chamou de Y. É uma função. Eu estou falando da integral indefinida. Então, é uma família de funções. Qual é a característica que essa função tem? Estou me repetindo, já falei. Né? A característica que a função y tem para ela estar aí é que a derivada dela seja igual à função f. Tá certo? Então, quando você resolve uma integral, na verdade você estava resolvendo uma equação diferencial. Olha para o teu lado direito aí da tela, tá certo? A função y ela tem que obedecer essa dy dx igual a f. Se você lembrar o que eu escrevi há 2 slides atrás, qual é a forma de uma EDO de primeira ordem, você vai ver que isso aí é bem parecido, sendo que a integral ela é mais simples. Ou seja, você ao resolver a equação, ao resolver uma integral, você estava resolvendo uma equação diferencial de primeira ordem, que é da mais simples. A equação diferencial de ordem que eu considero a mais simples de todas, né? dy dx igual a um f de x. Ele não tem a variável y do lado direito. Mas, professor, poderia ser ainda mais simples, né? Qual seria o mais simples? Esse seria esse f de x igual a constante. Mas a gente não faz a integral de uma constante? Né? Então tá no bolo aí. Tá? É a integral, é a equação diferencial mais simples. É a integral. Tá bom? É tanto que, assim, você pode enxergar, então, a EDO. Veja, se você não entender isso, não tem problema, fique tranquilo. A EDO como se fosse a EDO de primeira ordem, também a de segunda ordem ou qualquer outra da EDO, como se fosse uma integral diferente. Uma integral com outras características. Tá certo? É óbvio que você não vai encontrar isso em lugar nenhum, mas tem livros que, em vez de chamar equação diferencial, chama equação integral. Porque é como se a equação diferencial ordinária, de alguma forma, ela equivale a uma equação de integrais. Do mesmo jeito que essa que está aí na observação 2, a integral equivale a essa equação diferencial, você tendo resolvido ela, você resolveu a integral. Né? Esse modelo que está em cima, né? dy dx igual a f de x. Então, a EDO de primeira ordem, o caso geral, seria uma espécie de equação integral também. Ou seja, você está aprendendo a integrar
de uma forma, como se fosse uma integral com outras qualidades, com outros adjetivos. Tá bom? Não se preocupa com isso não, é só uma observação do seu professor aqui, amador, né, amante da matemática. Tá legal? Bom, passemos agora a pensar nas soluções das equações diferenciais de primeira ordem. E hoje nós vamos pensar apenas nas equações diferenciais separáveis. O que vem a ser uma equação diferencial ordinária de primeira ordem separável. Uma EDO de primeira ordem ela vai ser dita separável se você puder escrever o lado direito da sua equação como um produto de duas funções. A primeira função você coloca tudo que tem x e a outra função você coloca tudo que tem y. Então, tudo que tem x eu estou chamando de f, tudo que tem y eu estou chamando de g. Se você conseguir fazer isso, você tem em mãos uma equação de primeira ordem separável. Tá bom? Essa é a definição, tá bom? Eu acho assim, o sentido da palavra separável ele vai ficar mais claro mais adiante. Né? Em geral, você não vai olhar para isso aqui, até porque não vai vir assim. E você vai ter que perceber que é separável com um olhar mais clínico, né? Vir dessa forma aí é uma ilusão, não vai vir. Você vai ter que pegar a sua equação, reescrever e ver se ela fica. Só que no final no frigir dos ovos você não vai fazer nem isso. Você vai ver se ela é separável de uma outra forma que eu espero que fique claro no método. Eu vou explicar agora. Bom, professor, tenho uma equação separável. Como é que eu faço? Então, mãos à obra. Aconselho a pegar o papelzinho aí no lápis, tá bom? E acompanhando passo a passo. Não inventa de assistir como episódio da Netflix, não, que não funciona, viu? Então, vamos adiante. Como seria? Então, suponha que você tem em mãos uma equação separável. O primeiro passo que você vai fazer é bem óbvio mesmo. Você vai pegar esse g de y e vai passar para o outro lado da equação. O g de y aparece aí multiplicando, óbvio que ele vai passar para o outro lado dividindo. Mágica nisso? Eu acho que não. Então, segue o bonde. Vê se vocês acompanham aí o que foi que eu fiz. Tá? Feito isso, o que você vai fazer? Você tem do seu lado esquerdo uma função f que depende só de x. E do lado esquerdo você colocou tudo que tinha y. Tá? Mas lembre-se que y depende de x. Então o que você vai fazer agora é integrar dos dois lados. Se o que está do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo, eu posso integrar, duas coisas são iguais porque o resultado vai ser igual. Então, integra com relação a x, porque tudo aí depende de x. Show? Aí, veja só. Vamos supor que você tenha descoberto uma função y igual a φ de x, que seja a solução da equação. Tá bom? O que é que você sabe a respeito dessa função y? Quando você fizer o dy dx, você vai ter o filinha. Tá? E uma outra coisa que eu não coloquei aí é assim, o dy, quanto vale o dy? Como você fazia lá no cálculo 1. O dy vai ser filinha de x dx, lembre-se disso, tá? Aí eu preciso substituir isso nessa última passagem que a gente chegou aí, essas duas integrais. Veja só como vai ficar a última passagem. Nós paramos aí, né, nessa igualdade. E agora eu vou pegar y, vou trocar por φ de x. E dy dx eu vou trocar por filinha de x. O que me dá isso daí. Vão devagarzinho, escrevendo bonitinho. Tá certo? Aí vocês observam o seguinte. Cheguei nessa igualdade aí. Aí eu vou voltar para o y de novo. Professor, o senhor não sabe o que quer, professor. O senhor foi para y, agora está voltando. O senhor foi para o φ e agora está voltando de novo para o y. Isso tudo é para dar uma volta e explicar uma coisa que é feita pelos físicos
sem explicação nenhuma. E vocês vão acabar fazendo também, eu vou dar essa permissão, mas eu quero explicar o porquê que você pode fazer isso. Tá bom? De onde vem. O de onde vem é isso aí. Tá legal? Não se preocupem porque vocês não vão precisar repetir essa volta que eu estou dando. Eu fui para uma variável e depois voltei. Veja, eu vou voltar de novo para o y. Então, esse g de x vai voltar, perdão, esse φ de x vai voltar a ser y. E o φ' de x dx, que está aí nessa integral do lado esquerdo, é o dy. Tá bom? E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Só isso, professor. O senhor foi e voltou. Eu fui e voltei. Olhem para o finalmente, que é essa equação aí, e olhem para o início. Se você reparar bem, olhando, apaga tudo que está no meio e deixa só esses dois retângulos que estão aí. Se você olhar bem, o que você fez, se você olhar só para o início e para o final, você pegou o dx que estava aqui embaixo e passou para o outro lado multiplicando. Pegou o gy que estava lá do lado direito e passou para o lado de cá dividindo. E no final você integrou dos dois lados, do lado esquerdo com relação a y e do lado direito com relação a x. Tá certo? Mas professor, então por que o senhor não disse isso logo? Veja, passar esse dx para o outro lado multiplicando é uma atrocidade com a matemática, entendeu? Porque o dy dx não é uma fração. Só que você vai poder fazer isso como se fosse uma fração. Tá dada a permissão, pode fazer. Eu coloquei esse slide aí só para que você saiba o seguinte, olha, dy dx não é uma fração, tá? Mas para equações separáveis você pode pensar como se fosse uma fração. E aí a ideia de a palavra separável ela ganha mais força e mais sentido. Por quê? Se você olhar o que você fez foi, do lado esquerdo ficou tudo que tinha y, e do lado direito ficou tudo que tinha x. Então separou as variáveis. Para mim faz mais sentido isso. Aí você pegou, depois de ter separado, você integrou do lado que tinha y em relação a y, e do lado que tinha x você integrou do lado que tinha x. Professor, e agora? Qual é o próximo passo? Bom, aí é o final do método, acabou-se. Mas como assim, professor? Acabou. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é os métodos vão chegar, o ponto final do método é integral. Vocês estudaram integral lá no curso de cálculo 1 e cálculo 2. Aí eu não vou ensinar novamente a integrar aqui. Então, para mim, é ponto final, aí acabou-se. Resolva a sua integral do lado direito, resolva a sua integral do lado esquerdo e equacione o resultado. Acabou-se. Tá? Em geral, as integrais elas vão remeter, as equações diferenciais elas remetem a integrais. Todas, não tem ponto. Se você teve dificuldades ou tem dificuldades com integral, é uma má notícia para vocês. Tá bom? Precisamos de todos os métodos que vocês aprenderam a respeito de integração. Tá? Então pronto, o método é só esse. Ponto final, acabou-se. Vamos aqui pegar 2 exemplinhos para a gente terminar hoje cedo. Então, suponha que você tem essa equação aí. Ó. Veja que ela não vem tabelada. Eu digo, essa equação aqui é separável. Quem vai ter que reconhecer é você. Tá bom? Você vai ter que olhar e perceber. Eita, eu posso jogar para o lado de lá. Assim, joga fulano para o lado de cá, fulano para o lado de lá. E dá. De um lado vai ficar só x, do outro lado vai ficar só y. Então é uma equação separável. Não vai vir dizendo, resolva usando o método das variáveis separáveis. Não é assim não. Tá bom? Então, observe o seguinte, olha. Peguei a minha equação. Eu fiz uma escrita bem bonitinha aí. Queria que vocês, ao resolverem, também seguissem essa, né?
Quando você escreve uma equação e vai reescrever ela novamente, fazendo alguma alteração, aí você coloca um implica, separando uma equação da outra equação. Mas se você separa uma equação de outra equação e entre o meio você coloca um igual, vira um samba do crioulo doido aí, ninguém entende onde é que a equação começa e onde é que ela termina. Então ó, fiz bem bonitinho, tenta copiar, seguindo o mesmo trajeto que eu fiz e dando importância para cada símbolo. Igual no lugar de igual, implica no lugar de implica. O igual tem um significado, o implica tem outro significado. Então, cada um no seu lugar, para que o professor possa entender a sua solução quando a gente estiver fazendo uma prova. Tá bom? Então, olha. Reescrevi. Foi o que eu fiz aí nessa passagem. Eu peguei o y dx e passei para o lado direito. Bacana? Vou fazer outra passagem. Qual é a passagem que vocês enxergam aí? Eu posso pegar o y que acompanha o dx, passar para o lado esquerdo, dividindo. Posso pegar o 1 mais x e passar para o lado direito, também dividindo. E aí se confere. E aí, nesse ponto aí, você perceba que tudo que tinha y ficou de um lado, tudo que tem x ficou do outro lado. Certo? E aí, pronto. Nosso objetivo é separei as variáveis. Separei. Separou? Agora você integra. Integra do lado direito, perdão, do lado esquerdo com relação a y. Integra do lado direito com relação a x. E agora? Bom, agora já não é problema mais do professor aqui. Você vai usar o seu conhecimento a respeito de integrais para resolver essas duas integrais. Tá bom? Só não vale chegar e dizer a resposta para essa integral aqui é tanta, a não ser que você tenha uma integral imediata, mas tem que, chama uma integral de A, vou resolver a integral A, chama outra de B, vou resolver a integral B, depois você volta para cá e tal. A não ser que você tenha integrais imediatas, como é o caso dessas duas, são imediatas. Tá? Você vai... A integral de 1 sobre y é o logaritmo do módulo, não esqueça esse módulo, tá? De y mais uma constante C1. Perceba que eu resolvi a integral, essa primeira integral gera uma constante C1. Vou resolver a outra e dar o logaritmo de 1 mais x mais a constante C2. Show? Aí o que você faz agora? A princípio aí a equação está resolvida. Tá certo? Aí você vai decidir se dá para explicitar. Lembra? Solução explícita, solução implícita. Se dá para você colocar o y de um lado sozinho, colocar ele em função do x, ou se você vai ter que apelar para uma equação, uma solução implícita. Tá bom? Então, veja, nesse caso aí dá para a gente ir adiante. O que eu vou fazer de início? Eu vou pegar esse C1, vou passar para o outro lado, vou juntar ele com o C2 e vou chamar isso de uma única constante. Chamei de C3. Tá? Ó, no momento que o C1 apareceu, o C2 você tem que colocar em algum cantinho. Ó, C1 e C2 pertencem a R, são números reais. Eu não coloquei para diminuir o entulho, mas vocês têm que colocar. Da mesma forma, apareceu um C3, você coloca aí, ó, o C3 pertence aos reais, ao número real. O que eu vou fazer agora? Esse logaritmo de y, né, eu vou pegar a base, que está daí, implícita, né, como é que você chama? Esqueci a palavra, subentendida. Está subentendida aí, eu vou passar a base, que é o E, para o outro lado, né? Veja o que acontece. Estou usando as regras de logaritmo. Tá bom? Quem não sabe, procura lembrar ou aprender. Aí você ficou, né? O módulo ficou aqui quietinho, sozinho. O E passou para o lado de lá. E o que estava do lado esquerdo, lado direito, virou expoente do E. Você vai usar agora uma propriedade da potenciação que diz o quê? E elevado a A mais B vai ser E elevado a A vezes E elevado a B, né? É a potência, multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e soma os expoentes. Então eu estou aplicando ela de trás para frente.
Como é que isso vai ficar? Vai ficar o e elevado ao logaritmo multiplicado pelo e elevado ao C3. Como você tem um produto, eu inverti aí a ordem, né? Professor, de onde é que saiu esse mais ou menos? O módulo do y, isso eu poderia ter colocado num outro passo, né? O módulo de, se o módulo de uma coisa é igual a, módulo de A é igual a B, significa que o A é mais ou menos B. Estou usando uma propriedade do módulo, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Perceba o seguinte, E elevado a C3 é uma constante, a exponencial de qualquer número é um número positivo, e aí, como você tem E elevado a C3, me dá a possibilidade de todos os números positivos, tá? A exceção do zero. E elevado a C3 nunca vai ser zero, por mais que você procure aí um C3, isso nunca vai dar zero. E aí, quando você coloca o mais ou menos, significa que eu estou conseguindo alcançar todos os números positivos, todos os números negativos, à exceção do zero. Então, eu vou chamar mais ou menos E elevado a C3 de uma constante. E o que eu faço com essa exponencial aí? Você vai lembrar o seguinte, olha, a função exponencial e a função logaritmo, uma é inversa da outra. Significa que eu cancelo a base da potência com a base do logaritmo e o que vai sobrar vai ser somente o módulo de x mais 1. Olha só o que acontece. Bacana? Eu preciso que vocês se lembrem. Apareceu um C aí, tá? Esse C é o mais ou menos E elevado a C3. O que vem a ser o módulo de x mais 1? O módulo de x mais 1 ou é o próprio x mais 1, ou seja, uma vez x mais 1, ou é menos x mais 1. Ou seja, isso aí é mais ou menos x mais 1. Eu vou pegar esse mais ou menos, vou jogar dentro da constante, e aí significa que esse módulo pode ir embora. Ok? Então aí eu tenho todas as soluções da minha equação diferencial ordinária de primeira ordem separável. Tá ok? Não entendeu? Eu acho que eu falei todos os detalhes, posso ter falado rápido, volta para o início, bota o vídeo em câmera lenta aí e refaz todos os passos. Se tiver dúvida, manda para mim, tá bom? Que a gente tenta resolver, tenta tirar aí, tá? De preferência, coloque aí nos comentários do YouTube, porque sua dúvida vira a dúvida de outras pessoas e respondendo a um, eu respondo a todos. Bacana? Então vamos para o nosso último exemplo. Tá? Nós temos aí uma equação, ela agora veio escrita de outra forma, e junto dela veio uma condição inicial. Significa que agora nós teremos que encontrar uma solução única. Ok? Então, nós vamos proceder da mesma forma, e veja que eu vou usar agora aquela ideia que eu falei de pensar no dy dx como uma fração. Tá? Não é fração, mas a gente pode executar como se fosse, tá legal? Guarde bem essa parte. Ó, o professor Edson, ele disse que isso não é uma fração. Isso a gente pode entender como se fosse e executar como se fosse, mas não é. Tá legal? Então o que você vai fazer? Eu vou passar o dx para o lado direito, vou passar esse y para o lado esquerdo, de modo que eu fique com tudo que é y de um lado, tudo que é x do outro lado, e aí já está separado. Está separado, integra, duas integrais bobinhas, tá bom? A integral de y é y ao quadrado sobre 2, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Aí você está se perguntando, professor, na outra apareceu duas constantes, agora só apareceu uma. Veja só, pessoal, o que eu fiz foi, não vai aparecer uma de um lado e uma do outro lado, e no final posso juntar as duas? Eu já juntei. Tá bom? Vocês podem fazer isso também, tá? Aqui vai aparecer do lado direito e aqui vai aparecer do lado esquerdo, você junta tudo. Agora, você só pode fazer isso que eu fiz, porque eu resolvi as duas. Tá bom? Quando você resolver as duas, aí você já junta as constantes. Ah, vou resolver só uma, a outra eu resolvo depois. Não, aí resolveu só uma, a constante dela tem que aparecer.
Resolvi a outra depois, a outra também tem que aparecer. Tá bom? Passei o x ao quadrado sobre 2 para o mesmo lado. Deixei o C1 lá quietinho. Tá bom? Aí eu poderia optar por isolar o y, como a gente fez, né, no exemplo anterior. Só que, se você perceber uma coisa, olha, o professor está dividido por 2, aí eu vou multiplicar por 2, todo mundo. Multiplica por 2, aí você ficou com x ao quadrado mais y ao quadrado igual, chama esse 2c1 de outra constante, de c. Aí é melhor deixar assim, porque essa expressão que está aí, ela é famosa, ela é muito conhecida de todos nós. Isso é um círculo. Não é isso? Círculo, na verdade, uma família de círculos centradas na origem. O raio é raiz de C, então vai depender do C para você ter. Então, é uma família de círculos, infinitos círculos. Aí você vai usar agora a sua condição inicial. O que diz a sua condição inicial? Quando o x for 4, o y vai ser menos 3. Confere? Olha aí. O que você vai fazer é pegar o x igual a 4, o y igual a menos 3, jogar na família e descobrir qual elemento dessa família obedece a essa regra aí. Ou seja, qual dos círculos passa pelo ponto 4 menos 3. Aí você joga lá, né? O x é 4, ao quadrado é 16, o y é menos 3 ao quadrado dá 9, significa que o meu c é 25. Aí você volta para a equação e põe lá o seu c. Está aí a sua solução única. Então, a solução desse problema de valor inicial é o círculo de raio 5. Tá bom? Professor, eu posso deixar assim? Pode. Porque o círculo é muito óbvio. Ele não tem como você tornar isso mais simples do que isso que está aí. Tá ok? Então, olha, o método de separação de variáveis é isso daí. Acabou-se. Mas, professor, o senhor trouxe as integrais aí muito tranquila, muito bobinha. Foi porque se eu trouxer integrais complicadas, eu vou passar aqui 3, 4 horas falando nisso. Então, como eu tenho a intenção de que os vídeos sejam curtinhos e coisa e tal, né, o método está suficientemente exposto. Aí não tem mais nenhum detalhe a respeito do método. O que pode tornar uma equação mais fácil ou mais difícil são as integrais que aparecem dentro. E aí, assim, não tem como. Mesmo que eu tentasse aqui trazer 50 exemplos, eu ainda não ia conseguir esgotar todas as possibilidades. Então, mão na massa, né? O método está aí, o método não tem nenhuma mágica, ele é muito simples, ele é banal, tá bom? Então, mão na massa, façam muitos exercícios, muitos exemplos, e aí vocês me tragam suas dúvidas aí, coloquem para mim que eu vou tentar ajudar. Mas, eu repito, a dificuldade desse método não é no método, é na integral, nas integrais que vão surgir. Não tem mais nada a respeito disso. Tá bom? Próxima aula a gente já vê o segundo método. Bacana? Fiquem com Jesus. Tá legal? Um abraço a todos e até a próxima.